e logo após nós daremos sucessão aos slides e aos estudos de hoje à noite. Pois bem, nós começamos a entrar nos dons espirituais propriamente dito, sua definição. E eu abri o estudo quinta-feira passada fazendo uma pergunta. E essa pergunta foi de um autor, Sam Storms, que escreveu o livro Dons Espirituais. E ele fez a seguinte pergunta: Deus e seus dons ou Deus em seus dons? E nós vimos que os dons espirituais não são uma capacitação que Deus dá ao homem divorciado de sua pessoa. Os dons espirituais é o próprio Deus, o Espírito Santo, atuando através de nós. Então, o dom não é um objeto, um presente que Deus dá e se divorcia desse talento, dessa habilidade, some e deixa ao nosso encargo. Os dons são as atuações do Espírito Santo no meio da igreja, por meio dos membros e dos indivíduos. E aí nós vimos alguns textos do Sam, que foi o autor que disse isso, e nós chegamos à seguinte conclusão em 4 sentenças. Vamos definir então o que são dons espirituais. Dom espiritual é a operação divina em nós, e essa operação divina atesta a presença de Deus entre nós, que se manifesta por meio do serviço. Então, o dom não é para se autopromover, mas é para servir o outro. E esse serviço, que é a manifestação do dom espiritual, tem um propósito. E qual é o propósito? A edificação da igreja. Então, o dom que se manifesta na vida de cada um deve ser outro-centrado. Em Coríntios, por exemplo, estava acontecendo o inverso. A igreja, os membros queriam dons para se promoverem e não para servirem. Só que uma vez que o propósito dos dons é a edificação da igreja, logo o propósito que vai nortear as manifestações do Espírito é o outro, é o meu irmão, é a igreja local. E esse propósito da edificação traz consigo uma comunicação. Comunicação do quê? Do conhecimento, do poder e do amor de Jesus à igreja e ao mundo. Então, vou ler as 4 sentenças de uma vez. Dom espiritual é a operação divina em nós, atestando assim a sua presença no meio da igreja, que se manifesta por meio do serviço, cujo propósito é a edificação da igreja, trazendo comunicação do conhecimento, do poder e do amor de Jesus à igreja e ao mundo. Então, quando uma pessoa habilitada pelo Espírito Santo serve um outro irmão ou ao mundo por meio do dom espiritual, ele está comunicando a graça do próprio Deus por meio da sua vida. A pessoa se torna um canal dessa graça. E então é comunicado o poder, o amor e a própria presença de Jesus Cristo no meio da igreja. Uma outra coisa que a gente viu quinta-feira passada foi acerca da quantidade de dons. A Bíblia elenca todos os dons existentes. Será que Paulo teve preocupação de fazer uma lista exaustiva dos dons espirituais? E a gente viu que não foi a preocupação primária de Paulo. Paulo tinha uma preocupação circunstancial para tratar com cada igreja. E a depender da igreja que ele tratava, ele citava alguns dons. Mas em nenhum momento a gente percebe uma preocupação de Paulo para elencar todos os dons existentes. Então nós entendemos que os dons que são citados são exemplos da manifestação do Espírito Santo, mas que não esgotam a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo tem muito meio de trabalhar. Só que aqueles dons citados são exemplos que o apóstolo Paulo usou para, então, apontar para uma realidade maior. E nós vimos que o grande dom que o Novo Testamento oferece é a própria pessoa do Espírito Santo.
o dom do Espírito Santo. E esse dom, que é dado a todos aqueles que creem em Cristo Jesus, recebe dons espirituais para servir ao corpo do próprio Cristo. A gente viu as listas no Novo Testamento. A depender da lista que você vai seguir, pode ter 19, 20, 21, 22, 23, 24 dons. Vai depender da lista que os irmãos vão aceitar. Mas eu disse que, basicamente, um meio termo, nós podemos dizer que o Novo Testamento elenca 20 dons, pelo menos. E a gente viu todos eles, quinta-feira passada, citando. Nós vamos conceituar mais para frente. Mas nós citamos todos os dons que são elencados nas penas de Paulo, tirando o dom do celibato, o dom do casamento. A gente focou mais nesses outros dons que a gente vê em 1 Coríntios 12, Romanos 12 e Efésios 4, 11. E também nós falamos que 1 Pedro vai falar de dons no capítulo 4, mas ele fala mais de gêneros e não de espécie. Pedro vai falar de dons de serviço e dom de fala. E isso abre um leque muito grande, porque dom de serviço, aí você fala, que tipo de serviço? Talvez, para o apóstolo Pedro, qualquer pessoa que é habitada pelo Espírito Santo e serve na igreja está exercendo um dom. E qualquer pessoa que manifesta uma fala no culto público, ou então no aconselhamento com o irmão, e está sendo direcionado pelo Espírito Santo, é um dom. Então, Pedro se preocupa com dois gêneros, serviço e fala. Mas ele não vai exemplificar como o apóstolo Paulo faz. Ele simplesmente fala que tem dons que são de serviço e tem dons que são de fala. E aí nós fizemos algumas considerações quinta-feira passada, e foi aqui que nós encerramos o estudo da quinta-feira passada. Fizemos, por exemplo, uma consideração acerca do dom de serviço. Multimídia, tecnologia, serviços manuais diversos, serviços repetitivos. Será que não poderia ser categorizado como os dons de serviço? Com certeza. Uma pessoa que é muito boa na tecnologia, na multimídia, e que serve o corpo de Cristo, não está edificando, não está atuando, não está aliviando o fardo de um outro irmão que não tem tanta competência. Uma pessoa que está disposta a dirigir em todas as atividades eclesiásticas. Dirigir uma Kombi, por exemplo, buscar, levar. Ele se coloca à disposição do tempo, da condição física dele. Será que isso não é um dom? Não poderia ser categorizado como um dom de serviço? E a gente falou do dom de ensino, de fala. Música, quem compõe música, quem ministra, quem canta, não está ensinando? Será que a música não é uma reverberação ou uma faceta do dom do ensino? Com certeza é. E também nós falamos sobre literatura. Tem gente que não tem uma capacidade ou não se sente confortável em falar, mas comunica e ensina por meio da escrita. Capacidade de síntese, fazer panfleto, fazer jornais, fazer revista, fazer, sei lá, qualquer tipo que dá visibilidade de ensino. Será que isso não é dom? Então nós percebemos que onde há uma manifestação que gera edificação por um crente, certamente é concedido um dom de Deus para aquela pessoa, para o serviço da igreja. Tá bom, meus irmãos? Isso foi tudo que a gente viu quinta-feira passada. Há alguma pergunta para a gente ir para o novo tópico? Que é a continuação, mas é um novo. Não? Então nós vamos, então, entrar em tipos de dons. Eu fiz um quadrado dividido em 4 partes. Dons manifestacionais, dons ministeriais, dons de serviço e dons de fala. Todos os dons podem ser encaixados nesses 4 grupos. Esses 4 grupos, tal como eu falei em 1 Pedro capítulo 4, são gêneros de dons. Por exemplo, dons manifestacionais. O que são dons manifestacionais? São dons que exigem para a sua percepção um tipo de poder extraordinário. Por exemplo, o dom de cura. É um dom manifestacional. E que a pessoa observa pontualmente uma manifestação do Espírito Santo diferente, de maneira extraordinária. Mas aí, nós entendemos que há algumas características. Está aí no quadro para os irmãos acompanharem nos slides. Quais são as características dos dons manifestacionais? Primeiro, ela depende de situações específicas, são ocasionais. Se não existe, por exemplo, um doente aqui em nosso meio, como vai se manifestar o dom de cura? Não tem como, correto? Um dom de milagre, será que não exige uma condição altamente excepcional? Com certeza exige uma condição altamente excepcional.
Porque senão nós poderíamos resolver uma certa situação por meios ordinários. Que também poderia ser manifestado por outro tipo de serviço, por outro tipo de dom, por outro tipo de carisma. Mas não esse tipo de dom milagroso e que se torna visível num ponto específico. Os dons manifestacionais não têm previsibilidade de acontecer. Depende sempre das ocasiões. E se as ocasiões não existem, eles certamente não irão se manifestar. Então, dons manifestacionais não têm previsibilidade. Com isso, quero dizer que não tem certa regularidade. Nós vamos contrastar os dons e nós vamos perceber, por exemplo, que o dom de ensino tem que ter em todos os cultos. Ele é regular. Ele faz parte da identidade da igreja. O dom de cura não, porque ele é manifestacional. Existe para uma situação específica. E, concluindo aí, foi algo que eu já falei, os dons manifestacionais são dons e manifestações extraordinários. Então, esse é um grupo de dons que nós podemos chamar de dons manifestacionais. Ou algumas pessoas falam de dons extraordinários, ou dons miraculosos. É tudo a mesma coisa. Dons de maravilhas. O irmão Naran vai falar. Existem. A pergunta do Naran é se há manifestações na história da igreja, tal como houve na época dos apóstolos. Eu não acredito que houve na mesma profusão. Eu acredito que Deus sempre assistiu a sua igreja com o auxílio necessário, sobretudo em movimentos missionários. Que aí eu vou falar depois, lá no final, minha posição acerca dos dons espirituais. Mas o que acontece? Como nós vimos anteriormente, geralmente essa grande profusão de milagres e poder de Deus são em épocas de crise e em épocas de fundamento. E a gente viu, por exemplo, que em época de Moisés, que Deus estava lançando a Constituição de Israel, que era o Pentateuco, exigiu-se de maneira visível muita manifestação de poder, porque não poderia ter a mínima dúvida de que Moisés era o porta-voz de Deus. E como que Deus ratificou e confirmou Moisés? Por meio dos poderes miraculosos e visíveis, tal como foi com Josué. Então, Moisés e Josué é um parênteses na história de grande poder. Mas antes de Moisés, a gente não tem grandes relatos. A gente vê, por exemplo, manifestações teofânicas com os patriarcas. Mas ainda assim é Deus falando com os patriarcas, mas os patriarcas não mostram, por exemplo, dons miraculosos. Então, Moisés e Josué, por ser a constituição de Israel e depois o assentamento na terra prometida, Deus entra com muito poder e manifesta grandes milagres. Depois de Moisés e Josué, qual é o grande período que tem de poder e milagres? Elias e Eliseu. Por quê? Época de crise. Israel estava basicamente corrompido com as religiões pagãs. Tanto é que Elias precisa confrontar vários sacerdotes pagãos. E ali Deus manifesta poder. Eliseu também é um canal onde Deus manifesta poder para poder confirmar a fé verdadeira naquela época de grande crise, onde o povo de Deus está se corrompendo. Mas aí depois de Elias e Eliseu, só existe um outro período de grande poder, que é Jesus e os apóstolos. Porque é época de crise e época de fundamento. Então, dizer que Deus cessou de fazer, eu não acho adequado. Mas dizer que acontece nas mesmas proporções, eu também acho que não é adequado. Agora, eu acredito que há uma maior operação do Espírito com esses sinais em campos missionários, porque é época de fundação. São lugares e circunstâncias que se tornam mais similares à época da igreja primitiva, que é a época de fundação de alicerce. Não de alicerce doutrinário agora, porque já foi posto, mas de alicerce da própria igreja, a edificação. Então Deus confirma e ratifica a missão da igreja para poder validar a mensagem daquele apóstolo, daquele missionário que está naquela cultura. É assim que eu vejo e observo. Alguém quer apontar alguma coisa acerca disso? Então,
Uhum. Existem, pode acontecer, pode. Deus é poderoso para ressuscitar um morto, literalmente. Deus é poderoso para curar o câncer. Mas hoje, eu penso que isso não é a ênfase maior. A ênfase maior é na transformação de vida. Uhum. Tá? Isso, porque o mandamento que ele deu foi ide pregai. Foi isso que Jesus mandou. Mas tu para se curar enfermo, sim, enfermos espirituais. Na época dos apóstolos. Ok, isso aconteceu, era necessário, mas hoje eu não vejo essa necessidade, como o pastor disse, eu quero corroborar com esse pensamento, a não ser no campo missionário, onde o cidadão está lá, se dispôs da sua vida, está lá trabalhando, ok, mas numa igreja, por exemplo, urbana, como a nossa aqui, né? Embora o pessoal diga que é rosa, eu não vejo essa necessidade dessa ênfase em operações de milagres, em curas, porque assim, aquela multidão que acompanhava Jesus lá não era por causa de outra coisa, senão por causa dos milagres que ele realizava. Se isso começar hoje, tem até muito falso milagre por aí. Se isso começar hoje, de fato, tá? O que vai acontecer é que aquela mesma multidão que seguia Jesus lá, por causa dos milagres, que ele falou, ó, vocês me seguem não por causa da palavra, mas por causa do pão. Então, aconteceria hoje a mesma coisa. Eu acho muito perigoso o pastor, o líder, enfatizar essa questão da cura dessas manifestações milagrosas do passado, enfatizar isso hoje e esquecer que ele mais quer é a transformação de vidas. Para mim, o maior milagre hoje na vida de uma pessoa chama-se transformação de vidas. Algumas considerações acerca do que o pastor Mário falou. Ele falou algo que geralmente quem advoga a operação de dons de milagres, tal como na igreja primitiva, vai usar a frase de Hebreus que Deus é o mesmo, Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Disso não se duvida. A questão é que aquele que é imutável não opera sempre da mesma maneira na história. A Bíblia está aí para formar isso. A maneira da revelação, por exemplo, de Deus com os patriarcas era de maneira primordial teofânica. Depois de Moisés, Deus vira uma chavinha e começa a fazer revelações proféticas e não mais teofânicas, que é por meio de sonhos e visões. E depois Deus cessou sua manifestação profética, quando se encerrou ali Malaquias e Zacarias, e veio falar por meio da encarnação do Filho. E aí depois veio falar por meio das memórias dos apóstolos. Correto? Porque Jesus falou que eles iriam se lembrar e seriam conduzidos a toda a verdade. Então Deus é o mesmo? Em caráter, em natureza e poder? É. Mas Deus é obrigado a seguir uma mecânica e uma cartilha de atuação? Não. E a gente percebe isso nas escrituras e na história. Que as manifestações de Deus não precisam ser as mesmas. Pontuando mais duas coisas para fechar bem esse quadro. Muitas pessoas vão falar assim, poxa, mas se algo não acontece em relação a milagres e a sinais, é falta de fé. Mas não é isso que as escrituras dizem. As escrituras jamais apontam como ausência de milagre, curas, manifestações extraordinárias, falta de fé. Tanto é que a maior parte do povo de Deus se deu sem milagres. É porque a gente lê as escrituras e pensa que é um todo continuado, correto? Moisés viveu 40 anos manifestando o grande poder de Deus. E Josué algumas décadas. Mas e depois? Como é que não tinha aquelas operações de milagres? Na época dos reis, que teve principalmente com Eliseu e Elias. E nos 4 anos de silêncio, será que não teve igreja? Será que não teve povo de Deus? E depois da igreja primitiva, que basicamente teve sim testemunhos de manifestação de poder, mas que arrefeceu muito.
Será que teve falta de fé? Será que a história da igreja não teve fé? E uma outra questão é, inclusive eu conheci um rapaz que falava assim, Juninho, diz pra mim suas experiências. Aí eu, como assim experiência? Experiência com Deus, assim, pois, tô bem, tô com saúde, tô com vida, ele. Não, porque sem experiência a fé morre. Mas não existe isso. Não existe isso. A gente vê o povo de Israel e os israelitas com Moisés e com Jesus, onde teve a maior profusão de poder e não houve manifestação de milagres, aliás, de fé verdadeira. Então, dizer que milagres é falta de fé é um erro. E dizer que milagres podem produzir fé também é um erro. Porque o povo de Deus viveu em muitas épocas sem manifestações visíveis de milagres, mas tinha fé. E muita gente que viveu com manifestação de milagre visível não teve fé em Jesus. Seja o povo de Israel com Moisés, que não creu de fato, de verdade, em Yahvé, o Deus Pai, seja em Jesus e os seus apóstolos, onde aquelas pessoas que estavam ali próximo não creram em Jesus e nem na mensagem dos apóstolos. Então uma coisa não justifica a outra. Irmão Naran. Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre será. Mas a humanidade não é a mesma. A maturidade que o povo, como Deus está tratando, muda. Então, na época de Moisés, o povo estava ali no Egito, né, na fornalha de fogo ali, que o pessoal adorava ídolos. Então, Moisés teve que escrever que o homem não podia se deitar com uma mulher e com sua filha ao mesmo tempo. Então, essa era a maturidade do povo daquela época. Tinha que escrever lá várias barbaridades. Não pode fazer isso aqui, tá? Tá bem lá. Então, depois de muito tempo, a maturidade espiritual das pessoas, o conhecimento e o entendimento, então não faz sentido Deus também trabalhar da mesma forma com a maturidade do ali. Correto. Muito boa observação. Inclusive, a gente vai ver isso em Efésios 4. Porque os dons, sobretudo os ministeriais, nós vamos ver, eles trabalham para a maturidade e edificação do povo. E essa maturidade e a edificação do povo acontece agora pela revelação dos apóstolos e dos profetas. Já não mais pelas manifestações visíveis do poder de Deus, que acompanham sim os portadores da revelação, sobretudo os apóstolos. Mas que uma vez lançado o fundamento da igreja, a maturidade do conhecimento foi dada. Então a igreja pode agora se sustentar, se alimentar e conseguir na consecução dos seus atos na história, sem necessariamente depender de manifestações extraordinárias. Uhum. Sim. Então, meus irmãos, com isso, a gente não pode engessar Deus, porque Deus é Deus. Não existe um versículo que fala assim, Deus nunca mais vai dar um dom de cura. A gente não pode chegar ao ponto da incredulidade. Mas também a gente não pode ser um povo ingênuo e que gere falsas expectativas. Porque, isso aí. Porque Deus pode dar? Pode dar. Mas ele tem que dar? Não tem que dar. Por isso que Paulo vai falar em 1 Coríntios sobre a soberania do Espírito Santo na distribuição dos dons. E ele vai falar, rapaz, Deus dá soberanamente a quem ele quer e o que ele quer. E se Deus não quiser dar? Entende? Então, essa teologia que a irmã Isete pontuou aqui, a teologia do triunfo, triunfalista, geralmente advoga isso. Não, Deus vai curar, Deus vai dar, Deus tem que fazer. Deus não tem que fazer, nem tem que dar, nada. Determina, isso aí. E que você citou aí também, da soberania do Espírito Santo, né? Não tem como a gente manipular o Espírito Santo, o Espírito Santo que vai manipular. Sim. E aí a gente vê Paulo nesse exercício de muito ministério extraordinário, né? Você vai ganhar, você curando, né? É o lenço dele ou é a sombra dele? É o lenço, É de Pedro que é sombra. Isso. Ele usava algo ordinário. Sim. Para cura. Não somente Timóteo, né? Não somente Timóteo, salvo engano, para Afrodita, ele deixou quase morrer. Ele não curou. E ele estava muito triste com essa situação. Uhum. Porque dele
Quando nós formos estudar o dom do apostolado especificamente, nós vamos ver algumas possíveis interpretações para isso. É que Paulo orou e eles não foram curados, se manifesta que o dom não precisa ser exercido sempre na mesma proporção e com a mesma eficácia. Ou Paulo não orou, porque ele era dirigido pelo Espírito Santo para não fazer erro de orar e não ser curado. Ele não orou. Ele entendeu que seria o meio ordinário de Deus fazer aquilo. Oi? Isso aí. Exatamente. Então, ele teve ou não essa direção? Não teve? Será que foi isso a situação? E uma outra situação é porque Paulo poderia entender que, como o dom do apostolado estava encerrando, inclusive com ele, com João, com Pedro, ele estava entendendo que esses dons milagrosos estavam cessando com eles também. Então ele não podia mais esperar. Tipo, você, poxa, pede para alguém da igreja que tem um dom de cura orar por você. Entendeu? Então a gente pode ter essas variações. São possibilidades. Mas a gente vê que até mesmo quem tem um dom de cura não exerce sempre. Então isso fica muito evidente. Pois bem, nós vamos casar isso aqui mais quando a gente vê os dons de apostolado lá para frente, tá bom? Mas aqui são grupos de dons que existiram ou que existem, a depender da visão de cada um. Dons ministeriais. Os dons ministeriais, eles têm mais a ver com a pessoa, e não com o evento e com uma circunstância. Está muito ligado a características e talentos. São permanentes e é necessário em toda igreja. Por exemplo, tem como eu exercer um dom eventual de pastor hoje e amanhã não exercer esse dom eventual de pastor? Porque o pastor tem a ver com o que a pessoa é. Não necessariamente com um evento que ele vai praticar ou com uma ação que ele vai fazer. Mas com aquilo que Deus o deu. E é um ministério, por isso que fala dom ministerial. O seu ministério é indissociável da pessoa. A pessoa é mestre. Ela não ensina hoje e amanhã pode não ser mais ensinar. Não tem como isso. Então, o dom ministerial tem muito a ver com a pessoa em si, que vai se manifestar certamente em eventos e circunstâncias, mas que ele tem como uma vocação de vida. É o ministério da pessoa. Eles são permanentes porque ele não depende tanto de circunstância. Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Um dom de serviço qualquer. Socorro. O dom de socorro. Está alguém necessitando de socorro, seja material, seja psicológico, emocional. E essa pessoa que tem esse dom de socorro vai estar ali com a pessoa, eu estou aqui para te ajudar. Mas vamos supor que ninguém entrou nessa situação há 1 ano na igreja. É um dom que está em operação de maneira visível, ou até mesmo de maneira invisível? Não, porque não tem essa necessidade de socorro. Agora, o ministério pastoral, o ministério de mestre, de evangelista, enquanto a pessoa é. A pessoa não depende de um evento. Ela faz o evento acontecer por aquilo que ela é. Então, o ministério, ele é um dom permanente e é necessário em toda igreja. Os dons situacionais, circunstanciais, dependem de geografia, de condições financeiras. O dom ministerial não. Precisa estar presente em toda igreja. Vamos dar um exemplo aqui. Tira o ministério pastoral e de ensino da igreja. Acabou a igreja. Pode ter dons de cura, de línguas, de pessoa voando, mas se não tem ensino, acabou a igreja. Se não tem o fundamento apostólico, não tem mais igreja. Então, esse dom é um dom não somente que precisa estar visível, mas ele é uma questão de própria estrutura da igreja. De identidade, exatamente. Então, esse dom, o dom ministerial, é um dom necessário. Tá bom? É um dom necessário à igreja. Toda igreja precisa ter. Hoje, inclusive, eu vi um videozinho do Paul Walsh, né? Pregador norte-americano, que fizeram uma pergunta para ele da seguinte maneira. Paul Walsh, qual é o grande problema da igreja hoje? A igreja moderna. E ele fala assim, os pastores. Porque se tem pastor ruim, tem igreja ruim. Se tem muita igreja ruim, porque tem muitos pastores ruins. Então, observe que o dom ministerial do pastor e mestre são dons necessários e permanentes em toda a igreja. Precisa ter esses dons permanentes. Depois vamos falar acerca do apostolado, do profeta e do evangelista, porque nós vamos ver também que é necessário, mas é necessário a gente qualificar esses termos. Dons de serviço estão mais ligados à ação, a fazer. Tem irmãos que não querem falar de jeito nenhum. Mas na mão de obra é fera. Eu estava pensando que na igreja no Celinho.
Seria muito introvertido. Ele não fala, ele não tem essa vocação de se afirmar publicamente na fala. Mas rapaz, quando precisa de fazer alguma coisa, ele tá ali. Fala com as mãos. Tem gente que é das mãos. Tem gente que é do cérebro. Então são vocações distintas. E é necessário todas elas na igreja. Porque a igreja funciona e atua na obra e no entendimento. No entendimento e na obra. Então, os dons de serviço estão muito dados ao próprio corpo do membro. A própria fisicalidade, ao tato. O sentido mais próximo do dom de serviço é o tato. Precisa tocar, precisa fazer, ele usa mais as mãos. E não tem problema nenhum com isso. É um dom de serviço. Nós necessitamos disso. O dom de serviço nem sempre é evidente. Já viu pessoa que tem dom de misericórdia? Dom de contribuição? Às vezes contribui na vida do irmão e ninguém sabe. A igreja não sabe, mas tá ali. Meu irmão, percebi que você está precisando de algo. Ninguém viu. Mas... Mas o Pix chegou. Observe, meus irmãos, como que é necessário o dom de serviço, o dom da contribuição, o dom de socorro, que às vezes fica fora do holofote, mas faz um bem imenso à igreja. E geralmente esse tipo de pessoa tem mais tato. Às vezes, a diaconia serve muito como esse sexto sentido do pastor. Diaconia, pastor, tem irmãozinho que não tá bem. A gente tá percebendo ele. Vamos lá. Olha o dom de serviço, a diaconia, a prestação de serviço. E, geralmente, essas pessoas têm muito contentamento com o fazer. Contentamento em construir, em servir, em dirigir, em fazer qualquer outro tipo de coisa que seja servir, consertar. Tem contentamento, ele está bem. A pessoa se encontrou ali. Pastor, deixa comigo, está ali bem, estou servindo. Agora você fala assim, meu irmãozinho, você pode dirigir o culto hoje falando? Não, pastor, não me dou bem. E tá tudo bem, a gente não precisa forçar, não. O irmão tem que desenvolver. Não tem que desenvolver. Ninguém tem que desenvolver tudo. Isso é um erro. Isso é uma falha nossa. Todo mundo tem que desenvolver tudo. Quem disse isso? Gente, não tem como eu dirigir culto. Não tem como eu não sei. Não tem como dá. Aí ela participou lá do ministério, que era o Ministério Maná, né? Que era o quê? A cantina. Colocou ela na cantina, ela deu um show na cantina. Mas ela não conseguia dirigir. Muito bem. Então, assim, essa ideia de que todo mundo tem que perder timidez para falar, não tem que perder timidez para falar. Você não pode ser covarde para afirmar o evangelho. É isso que Paulo fala, quando para não ser tímido. Não é tímido de personalidade. Então, a gente não precisa ser melhor que o Espírito Santo e querer dar um dom para alguém que não tem. E tinha um dom e só faltava ofício. A gente percebe que ela serve. Minha esposa está aqui, sabe que ela sabe, se ela não conseguir servir, ela fica doente. Quando ela descobre que tem um dom, uma situação complicada, ela faz das tripas o coração para aquilo. E outra coisa, ela faz, vou usar até um termo abstruso, para sabatinho. Ninguém recebe. Mas volta e meia, né? Então peguei lá, 500 anos, volta e meia, irmão, olha, não espere, tá assim, mas ó, não espere. Aí chega uma irmã, ó, aí, meu Deus, amor, estou lá no ministério. Outra coisa, ela nunca tomou isso como, assim, como alguém para
ela nunca se colocou acima. Uhum. Ela sempre eu até fico falei, olha, se eu deixar que eu pastor, eu quero ser como você. Por causa do dom que ela tem de ser. Maravilha. E aí, meus irmãos, a gente vê como o testemunho de alguém que serve e não fala em público, está ensinando a gente que hoje está edificando a igreja. Então não existe serviço para Deus que não edifique. Todo serviço para Deus edifica o corpo de Deus. E às vezes ela, a pessoa mesmo, então de crente que está aqui, ele tem um certo discernimento. Fala, pô, irmão, o está ali que não fala nada, para mim, né, muito mais, chega muito mais. Sim, com certeza. E o último grupo aí, meus irmãos, é o dom de fala, que está muito ligado com os dons ministeriais, mas não necessariamente é do ministério, mas está muito ligado. Os dons de fala estão muito ligados aos dons ministeriais, são os mais públicos, não tem como fugir disso. Sobretudo o dom de pastor-mestre é o dom mais evidente na igreja e tem que ser assim. E tem que ser assim. É como Deus organizou. E é o dom que mais direciona a igreja. Os dons de serviço executa. O dom de fala dá direção à execução. É o dom que norteia o corpo de Cristo. E eles estão mais ligados à cognição, à mais formação da mente, à mais área cerebral do culto. Então observe que todos esses dons, eles estão juntos e precisam cooperar para o bom andamento e a saúde da igreja. Então os dons de fala... Você também tem esse dom de mestre. Mas se você não tiver, se fosse mais pastoral, que eu conheci um pastor, o dom dele era muito pastoral. Mas tem um irmão colega. A gente vê o dom de ensinar. Sim. Então, assim, nem poderia ter sido colega. Mas não tem nenhum pastor que é ruim todas. Não, mas assim, o pastor ele tem essa característica. o pastor tem que ensinar, não é facultativo não. Isso aí. Tem um pastor que é mais ensino, tem um pastor A gente faz essa distinção, mas não é uma distinção bíblica. Tanto é que a característica que Paulo fala a Timóteo, toda característica é ética e de caráter. Ou seja, são características comuns à igreja. Mas o que distingue esse irmão de pastor do que outros é o ensino. Porque o pastor é coigual com todo mundo. O que distingue ele? O ensino. Se ele não tem aptidão para ensinar, ele pode ser pastor no sentido do dom. Mas para que dar ofício? Então não coloca ele na frente. Porque quem tem que arrebanhar a igreja com doutrina é o pastor. Aí tá tendo uma inversãozinha aí que não é adequado, biblicamente falando. Se o dom de mestre é diferente, eu tenho mais a tendência de crer que pastor-mestre é a mesma coisa. Mas se é diferente, o dom do mestre, ele não é suficiente também para pastorear. Porque ele precisa ter esse cuidado. Tem gente que é muito fácil em transmitir, mas em relacionar não. Mas todo pastor tem que ter o dom de ensino. Não tem jeito, tem que ensinar. Disso aí não tem como correr, não. Isso aí. Isso é bom de relacionamento? Isso aí. Pois bem, meus irmãos, a gente viu aí os grupos acerca dos dons. Deixa eu falar com os irmãos rapidinho acerca dos dons ministeriais. Rapidinho. Temos 10 minutos, vai dar para concluir. Os dons ministeriais, que estão lá em Efésios 4, versículo 11. Eu vou ler para os irmãos. Efésios 4. A gente chama assim, né, de dons espirituais, de ministeriais. Não significa que Paulo quis dar essa distinção, mas é bem coerente. Efésios 4, 11.
até o 14. Diz assim: ele designou alguns para apóstolos, outro para os profetas, outro para evangelistas, outros para pastores e mestres. Aí muitas pessoas pensam que pastores e mestres são uma pessoa só. Algumas outras pensam que são distintos. Não traz problema nenhum, qualquer uma da interpretação traz problema nenhum para a igreja. Olha agora, eles são responsáveis. Quem são responsáveis? Aqueles que têm dons ministeriais. Os que têm dons ministeriais são responsáveis. Aí nós vamos ver aqui agora, do versículo 12 ao 14, são os pontos que eu elenquei aqui no slide. Observe. Aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço. Então observe que todos os dons são importantes, mas são o dom da elocução, da fala, da direção, que deve ter a primazia na igreja. Quando eu falo que o dom tem que ter primazia, observe que é funcional. A pessoa que está ensinando não é mais importante, mas o dom que ela está exercendo é mais importante que um dom de serviço. Ficou claro isso? Porque os dons que vai trazer aperfeiçoamento aos santos são os dons da fala, os dons do ensino. São os dons da direção. Então, ele é mais importante funcionalmente falando. Tanto é que Paulo vai falar em 1 Coríntios sobre importâncias de dons. Ele fala, em primeiro lugar, deu apóstolo. Em segundo, profetas. Em terceiro, mestres. Aí depois vai falar sobre o dom de profecias e línguas. Existe sim dons mais importantes que os outros. Nós vamos ver isso mais na frente. Mas são dons, não pessoas. No entanto, o encargo de trabalhar com a igreja são os dons ministeriais. Para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço. Agora observe, o dom ministerial não é para exercer tudo. É para capacitar a igreja para que cada membro exerça o seu próprio dom. Tarefas eclesiásticas e missionais. Então o pastor não pode querer assumir tudo. Um mestre não deixa de fazer tudo. Ele vai ensinar para equipar a igreja para fazer o máximo de coisa que a igreja pode fazer, pelos seus próprios dons. Então, a finalidade dos dons ministeriais, aperfeiçoamento dos santos para a tarefa. Edificação do corpo de Cristo Jesus, que significa o quê? Maturidade e expansão. Maturidade de maneira interna. E expansão, o crescimento. Como que Deus trabalha na edificação do corpo? Por meio da exposição da palavra, por meio do ensino, por meio da fala do pastor mestre que atua na igreja. A unidade da fé, comunhão orgânica e confessional. Novamente, o ministério que Deus deu à igreja, esses 5 que a gente fala, em Efésios capítulo 4, versículo 11, são responsáveis por isso. A unidade da fé, que significa comunhão orgânica e confessional. Conhecimento do Filho de Deus. Aí eu coloquei aí, revelação e encantamento. A pessoa vai revelar o Filho para a igreja e a igreja vai se apaixonar pelo Filho, vai se encantar com a beleza da santidade do Filho. Não é somente um conhecimento proposicional de informação. Paulo fala assim, gente, eu preguei Cristo a vocês por Gálatas, como se ele fosse visivelmente enxergado por vocês, como se ele fosse crucificado na frente de vocês. Então, o pastor mestre faz a igreja se encantar com o Filho. É essa a revelação, é esse o conhecimento. Não é só passar informação, é fazer com que um coração do rebanho se desloque para Jesus Cristo, que é o pastor, o grande pastor da igreja. Correto. Perfeita varonilidade. O pastor vai querer que a igreja se confirme e se conforme à igreja, à imagem de Cristo Jesus. A maturidade é isso. A igreja parecer cada vez mais com Jesus. E por fim, firmeza na doutrina, clareza e convicção doutrinária. Observe que tudo isso está elencado aos dons ministeriais. Só que aí nós temos um problema para resolver. Os dons ministeriais, os que existem hoje, não são todos, são apenas pastores e evangelistas. No caso aqui, eu estou botando pastores e mestres juntos. Como é que os apóstolos e os profetas atuam na igreja hoje para o ministério? Por meio dos escritos. Tanto é que os evangelistas e os pastores vão usar os profetas e os apóstolos para fazer tudo aquilo que Paulo falou que os ministérios fazem. Então, quando o pastor está sendo apostólico e profético, ele está gerando na igreja a perfeita varonilidade, a maturidade, a edificação. Deus deu os ministérios proféticos e apostólicos circunstancialmente para lançar um fundamento. Eles, então, trabalham na igreja por meio de seus escritos. Mas, e aqui eu quero trabalhar com uma ressalva,
a gente pode falar de apóstolos e profetas como os dons e não necessariamente como ofícios, que são restritos àqueles poucos que Deus levantou. Olha só o que eu escrevi no slide. Podemos considerar os dons ministeriais como aspectos estruturais orgânicos, ou seja, tem que ter em toda igreja, que são diretivos, codependentes e complementares. O Igor Miguel fala que esses ministérios são o metabolismo do corpo de Cristo. A gente precisa do ministério apostólico, do ministério profético, do ministério evangelístico e do ministério pastoral. Apostólico, agora, falando de movimento de igreja, é aquele movimento que sai. São os missionários. Por exemplo, Atos 14:14, salvo engano, Lucas vai escrever Barnabé como apóstolo, mas como missionário. Não porque Barnabé foi dentro do grupo seleto dos apostolados, mas porque ele foi enviado. Nesse sentido, a gente fala que o ministério apostólico ainda continua na igreja, por meio do envio dos missionários. O profeta é um estilo e um perfil de pessoa que exorta, que orienta, que traz discernimento, esclarecimento. Você viu? Às vezes a pessoa vai vir pregar aqui, a pessoa não é da igreja, e Deus direcionou uma palavra certeira. Nossa, a igreja está precisando ouvir isso. Agora, é profecia no sentido estrito? Não é profecia. Mas é no sentido derivado, porque ele está pregando a profecia revelada e Deus direcionou ele para aquele momento específico. Então tem muito a ver com perfil. Mas os ministérios que são, de fato, oficiais na igreja é o do pastor mestre. Esse é o ofício da igreja. Uma pessoa pode ter dom de pastor e não ser pastor no ofício? Pode, por diversas razões. E a gente vai trabalhar um pouquinho isso depois. Mas observe, os movimentos diferentes com a mesma finalidade, transmissão da mensagem. Apóstolos, profetas, evangelistas e pastores são movimentos diferentes da igreja, mas só tem uma função: transmitir a mensagem. Correto? O evangelista vai e convida, proclama. Olha, tem uma mensagem para você, mensagem de salvação. Traz para a igreja. O pastor arrebanha e ensina e discipula. Um precisa do outro. Todos precisam do outro. E eu comecei a receber o pastor pregava. Depois que ele terminava de pregar, aí eu vou dizer assim, irmão, tem um mistério, alguém tem um mistério. Aí levantava o tempo. E aí ia para lá e contava e exortava, às vezes até exortava a própria igreja. Coisa que converte. Meu pastor. Ah, o pastor. Mas aí uma irmã ia lá, o irmão, e profetizava, com aquele trejeito, aquela, sabe, aquela coisa assim. E aí exortava, né? E aí todos batiam palma e a pessoa sentava. Eu vi já algumas dessas pessoas hoje fora da igreja. O pastor falou uma coisa aí tremenda. Não sei se os prestaram atenção. Clareza, ensino da palavra. E infelizmente, hoje está difícil a gente ter clareza no ensino da palavra. Então as pessoas estão buscando muitas coisas que não tem nada a ver com o ensino que Jesus deixou. Sim. Então, meus irmãos, nós vamos encerrar aqui. A gente viu que os ministérios são dados a Deus para gerar o crescimento da igreja, seja interna, seja externa, a maturidade, a compreensão, a clareza doutrinária, a confessionalidade e o encantamento com Cristo Jesus. E a gente viu que os dons, de maneira oficial hoje na igreja, existem do pastor. Esses dons, a gente não vai fazer... Gente, vamos abrir um oficial de apostolado, de profeta, de evangelista e começar a compor os ministérios aqui na igreja, que foi aquele movimento de restauração que a gente falou lá no século XVIII e XIX, com Eduardo Irving, que começou a fazer essa restauração. O oficial hoje da igreja é o pastor mestre, mas a gente percebe que ele só exerce bem seu ministério quando está debaixo de outros ministérios.
que é apostólico e o profético que foi dado pelas Escrituras. Izete. Me pega lá numa situação complicada, né? Então ela tem todo como servo, o Senhor, ela pode bem me procurar aqui na minha casa. Ô, Sossimar, eu vi um irmão assim, né? Numa situação complicada. Eu estou aqui para ajudar, para me exortar, no sentido de me ajudar a sair daquele vício, né? Daquela arapuca. Isso, qualquer irmão tem esse direito, esse dever, né? De ajudar nesse sentido. Né? Eu creio que assim, leva para o pastor, sabe? A coisa realmente, porque às vezes ela vem e conversa comigo, ora comigo e diz, poxa, irmã, mas realmente eu reconheço meu erro e olha comigo. Se a Helena vai orar por mim e eu então vou reconhecer e Deus vai fazer a obra, o Espírito Santo vai fazer a obra na minha vida ali. Sim. O pastor vai até tomar conhecimento depois, mas ela chegou lá e fez aquele trabalho. Eu diria até que é um trabalho de socorro, né? Porque a queda espiritual ela é tremenda. E às vezes a gente sempre existe pessoas para fazer. Sim. Então, nesse caso, eu penso que é viável, né? E isso coopera com o crescimento como Com certeza. como se a sua mensagem ele tivesse que acrescentar. Infelizmente tem muita coisa doida, né? Vamos orar, meus irmãos, agradecer a Deus por essa noite. Senhor, obrigado pela tua palavra. Nos ajude, Deus, a caminhar no entendimento. Tão bom, Deus, crescermos na compreensão da revelação que o Senhor nos deu por meio dos apóstolos e dos profetas. E cumpre em nós o teu querer. Para a honra e glória tua, em nome de Jesus. Amém. Culto encerrado, meus irmãos, que Deus os abençoe.